Como era trabalhar, como foi trabalhar com Tele Santana? Qual o maior aprendizado, um dia marcante que você teve com esse profissional? O Tele Santana foi uma referência, né? Para mim, ele foi uma referência muito importante, daquela pessoa que ele vê além do atleta. Ele é um pai, é aquela pessoa que te olha no olho e te fala a verdade. E nem sempre ele é bem interpretado, porque o atleta jovem, com toda a vida pela frente, achando que pode viver todas as aventuras, e ele pega e fala para você: não, peraí, você tem que canalizar a sua vida para o lado profissional, para você conseguir as coisas. Então, ele foi esse cara que me fez entender que eu tinha que ser um homem antes de ser um atleta. E aí, com certeza, isso marcou muito a minha vida. É a arte humana, a parte humana que ele tinha e que hoje, assim, são raros os treinadores que pensam, que olha para o atleta e fala a verdade para ele e tá mais preocupado, mais do que o campo, né? Mais do que o campo, tá preocupado com o futuro daquela pessoa, porque enxerga que ela faz muitas escolhas equivocadas. E o jovem é impetuoso, ele faz isso. Né? Então, o Tele ele tinha essa credencial, digamos, essa particularidade de ajudar e ensinar. E tinha o lado treinador, né? Que ele era o cara que te ensinava, ele por exemplo, uma das virtudes que eu tive na minha carreira como atleta foi a batida na bola. E o Tele, ele tinha, ele falava assim: ô Doriva, você tem que deitar o corpo, você tem que bater na bola. Estou fazendo aqui com a minha mão, porque ele falava assim: a bola tem que pegar no seu pé aqui. Tá? Ele explicava a técnica de bater na bola. Aí ele falava assim: ó, teu pé, a tua perna tem que imitar um taco de golfe, para a bola ir girando assim, para você poder direcionar a bola. Então, quer dizer, era um ensinamento que, assim, a gente fica até emocionado, porque é uma coisa que até hoje eu vou dar um treino para os jogadores profissionais hoje, e eu bato na bola, os jogadores olham para mim assim, diferente, e falam assim: ô louco, que batida é essa? Por quê? Porque foi aquilo que ele me ensinou lá atrás, e foi assim, foi um dos meu carro-chefe, digamos assim, no futebol, que era a batida na bola. Foi o Tele Santana que me ensinou, e lógico, eu reproduzo para aqueles que eu tenho a oportunidade, já trabalhei em base com garotos, então eu explico exatamente como eles me explicavam. E o detalhe, ele te instigava, ele dizia assim: o Doriva tá batendo bem na bola, mas já não. Teve um dia que eu perdi a hora, eu vinha antes do treino para bater na bola, para treinar, e porque ele cobrava. Mas teve um dia que eu não vim e ele já pegou na hora e falou assim: o Doriva tá pensando que é craque, tá pensando que é cobra, é minhoca. Ele falava desse jeito: é minhoca, tem que vir treinar, Doriva. Você não quer jogar? Eu vou pôr o Mona, vou pôr o Pereira, que eram os meus concorrentes ali, né? Os meninos também da minha idade, um pouquinho mais novo, que estavam querendo o meu espaço. E ele sempre usava isso, mas isso aí acaba que me fazia estar mais atento, né? E treinar mais e me preparar melhor. E eu lembro do Tele Santana que em 93 foi quando eu comecei no jornalismo esportivo, né? Eu saí da faculdade em 92, e aí, Doriva, você vai se lembrar, né? Naquela época os repórteres eles entravam, né, em campo, assim, Sim, no treino para conversar tal, e lógico, só tinha macaco velho e eu, garotão lá, né? Começando a minha carreira, e o Tele sempre com aquela cara ranzinza, ele tinha essa cara, mas. sim, sim. E aí, como que a gente. Aí a gente chegava a fazer assim, nossa, vai chover nessa. Eu olhava para o céu, assim, aí para ver se puxava um assunto com ele. E ele tinha uma bronca, era algum bichinho que dava na grama lá no CCT, você lembra? No CT de São Paulo? Lembro. Eu Sim. esqueci o Era as nome. paquinha, E aí, paquinha, era paquinha. patinhas, isso, aí a gente andando com ele, pô, mas essas. Pronto. Aí ele se soltava e aí ele respondia o que a gente queria, tal, né? Sim. Era um jornalismo totalmente diferente. E agora, tudo isso que você viveu com o Tele Santana, como você define a era Tele Santana no São Paulo? Você, Doriva, como você define? Foi uma era de ouro, né? É,
Ali saíram grandes talentos. Quem teve a oportunidade de trabalhar com ele viu o quanto que ele conhecia de futebol. É verdade que hoje o futebol evoluiu muito, né? Com imagens. Hoje assim, eu acredito que ele, para a época, ele era muito diferente, ele estava muito na frente, né? Ele via coisas que realmente ajudava muito a gente, né? O futebol ganhou outra proporção por conta da imagem, né? Hoje se estuda muito a imagem e uma imagem fala mais do que mil palavras, né? Então, o atleta hoje ele tem, assim, eu digo porque a gente vê aqui no nosso trabalho, você pode melhorar o atleta com imagem, você pode melhorar o atleta com correções, né? E ele via isso, só que ele fazia, assim, Prática lá, né? na prática, não tinha imagem, ele não te mostrava uma. Agora não, hoje a gente tem mais recurso, né, para trabalhar. Hoje a gente pega uma imagem, repete, pega no telefone do atleta e fala assim, ó, tá vendo isso aqui? Você precisa melhorar isso aqui, você precisa melhorar esse passe, você precisa melhorar como você confronta o adversário, você precisa melhorar o posicionamento, você precisa melhorar um monte de situações que ele não tinha esse recurso, mas dentro do que ele tinha, era mestre, né? Então, foi uma era de ouro, né? E eu tive o privilégio de poder fazer parte desse momento. Eu tive a minha carreira continuou, eu saí do São Paulo, tive êxito na minha carreira, tive a felicidade de disputar uma Copa do Mundo, mas quando se fala de Doriva, geralmente é São Paulo, me remetem ao São Paulo, apesar de eu ter tido uma passagem maravilhosa no Atlético Mineiro também. Agora, hoje, 2025, caberia Tele Santana? Você consegue imaginar o Tele Santana hoje num treinamento, na beira de um gramado? Não dá, né? Ou dá? Dá, ô louco, ele caberia. O Tele, com certeza, ia ter que ter algumas adaptações para a modernidade, mas com certeza o conhecimento dele ele estava muito na frente. Estava muito na frente. E você vê hoje, aqui no Palmeiras, né, no Brasil, em São Paulo, tem o Abel Ferreira, que vai fazer agora, final de outubro, 5 anos de Palmeiras, né? E ele já disse que é fã do Tele Santana, fã de Ayrton Senna. Você vê alguma pequena semelhança, pelo amor de Deus, entre Abel Ferreira e Tele Santana? Consegue mesmo a distância? Ou quando você estava aqui no Corinthians, vê esse trabalho, tem alguma coisa Olha, parecida? ele tem feito um trabalho muito bom aí no Palmeiras, né? É um trabalho que realmente um trabalho que, assim, um trabalho longevo, um trabalho que merece o destaque que está tendo, porque ele consegue ter uma equipe competitiva todos os anos, né? E com certeza é um cara que consegue extrair muito dos atletas. Como eu disse, tem outras ferramentas hoje em dia, mas ele consegue extrair bastante dos atletas. É um cara que tem a personalidade dele para lidar com o externo também, com a imprensa e tal. É um cara interessante. Tem feito um trabalho muito bom aí no Brasil, né? E é bacana porque, apesar de ser um cara de fora, tá fazendo um grande trabalho e acaba aqui agregando para o futebol brasileiro. Outro dia eu fiz um paralelo, sabe quando você para e pensa, fala, calma aí, Abel Ferreira, ele falou de Tele Santana Ranzinzo. Abel Ferreira Ranzinzo. Abel Ferreira persuasivo, persuasivo não, persistente, pô, Tele Santana não preciso nem falar, né? Eu falei, Sim. caramba, tem algo que a gente pode extrair nesse sentido de parece, né? Assim, aquela coisa de fica no ar aí que de repente tem essas qualidades, algumas parecidas com o mestre Tele Santana.